Olá, meu nome é Luiz Fernando. Começa agora mais um Alba Debate, programa de entrevistas, conversas e discussões aqui da TV Alba. Hoje eu converso com o deputado estadual Alex Lima, do PSB, também com o professor especialista, mestre, doutor Neander Abreu. Nós vamos falar sobre dois temas muito sensíveis, muito importantes, que têm sido pauta, ou pelo menos deveriam ser mais pautados pela nossa sociedade. Nós vamos falar sobre depressão e nós vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Obviamente que não apenas desses transtornos, mas vamos entrar em outros, mas priorizando esses dois. O deputado Alex Lima, há pouco tempo, convidou a imprensa e anunciou que não será candidato à reeleição, tendo um escopo político e um recall político que permitiria que o fizesse. A eleição nunca é decidida antes de se abrir as urnas, mas o que a gente conhece de política entende que havia grandes chances de que ele continuasse seu mandato. Mas, tendo sido diagnosticado pelo seu psicanalista com os dois transtornos, com a depressão e com o transtorno de hiperatividade déficit de atenção, déficit de atenção e hiperatividade, optou por resolver essas questões, ficar próximos aos seus e tocar a vida. Alex, eu vou começar com o senhor, com você, depois eu entro para o professor para a gente bater uma bola, mas eu queria saber de você nesse primeiro momento, Alex, como é essa decisão, como foi formulada essa decisão, quem participou disso e qual o maior motivo de angústia nesse momento? Bom dia, Luiz. Bom dia, professor. É um prazer muito grande estar participando desse debate. É importante para a sociedade em épocas de pandemia, em época também que nós já havíamos, os especialistas já vinham alertando para o avanço, né, das doenças psicológicas, de um modo geral, todo tipo de transtorno, e eu acho que foram agravadas, aí o professor deve ter mais dados sobre isso, mas imagino que tenham sido extremamente agravadas com essa pandemia. Essa é uma decisão, Luiz, foi uma decisão, na hora H, muito solitária, né? Termina que ouvi muito a família, participei muito dos amigos, mas é uma decisão muito solitária, até porque na vida pública qualquer movimento em falso talvez não tenha a possibilidade do retorno. Então, eu precisava estar muito consciente da decisão que eu ia ter que enfrentar, porém, eu, em respeito aos mais de 82 mil baianos que me levaram a um segundo mandato na Assembleia, eu senti que eu não tinha mais a condição física, emocional, de ir para mais um mandato. Eu já tenho uma missão muito grande, que é de concluir esse mandato, que, para meu orgulho, para minha satisfação, os baianos me deram essa oportunidade por 2 vezes representá-los na Assembleia Legislativa, mas, sim, como eu disse na nossa coletiva, Luiz, que eu cheguei no meu esgotamento, né? Eu acho que foi um processo que nós podemos falar mais sobre isso, mas eu cheguei no esgotamento mental que não me permitiria enfrentar uma nova eleição e um novo mandato. Pelo menos, eleição tem data marcada, né, Luiz? A gente sabe que ela vai acontecer em outubro do ano que vem. Então, eu não podia ficar contando com a sorte de vir a me recuperar até lá. Então, daqui até lá tinha um processo muito longo, mas foi uma decisão pensada, pedindo muita iluminação a Deus para que iluminasse a minha decisão, conversado com a minha família, com a minha esposa. Meu filho ainda não tem condição de opinar, mas eu abraçava e sempre que possível tinha ali a sua energia, mas no final das contas é uma decisão que ela é solitária pelas consequências e por tudo que está envolvido com relação a isso, Luiz. Professor, obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite. E puxando um pouquinho o gancho do que o deputado nos trouxe, ela é uma decisão, as decisões em torno desse tipo de diagnóstico, são decisões solitárias, porque é muito individual, mas é preciso ter todo enfim, um escopo coletivo, um diagnóstico especializado. Como é que funciona isso? Qual é hoje
a orientação a respeito disso? O que a gente tem hoje? Bom, vamos lá. Então, muito obrigado pelo convite de participar aí com vocês, o deputado Alex Lima, o Luiz Fernando. De fato, veja, nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Quer dizer assim, de uma forma geral, a carga de estresse, a exigência, o aumento, né, das solicitações, inclusive da mudança de vida em função da pandemia, essas condições exacerbaram muito a frequência e a intensidade de sintomas. Então, a gente tem dois fatores importantes, né? Primeiro é o que nós chamamos aí de prevalência, ou seja, aquela condição do número de casos na população que a gente tem associados, por exemplo, à depressão, né? Quando a gente fala de depressão em especial, a gente tem uma prevalência média na população mundial em torno de 6 a 10%, tá, da população mundial. Alguns estudos mostram até 20%, porque você tem subdiagnóstico, tem aquelas pessoas que acabam não sendo diagnosticadas e acham que depressão é coisa normal. Depressão é uma doença, ela não tem característica do tipo, eu estou só desanimado, né? Então, você tem modificações no processamento cerebral, neuroquímicas, você tem questões comportamentais associadas à depressão, e muitos modelos de depressão trabalham com o modelo de estresse, a gente chama isso de desamparo aprendido. As pesquisas mostram alguns dados muito interessantes, inclusive nas medicações que acabam sendo prescritas e nas terapias que são prescritas. Tipicamente, o que nós observamos é que essas condições advêm muito frequentemente de condições estressoras em sucessão na vida, uma perda muito intensa, um luto muito intenso, o estresse contínuo, não é? Então, por exemplo, alguns estudos com animais que se faz antes de liberar a medicação para serem usadas com seres humanos, por exemplo, eles mostram que, por exemplo, ratinhos, né, camundongos que ficam expostos à situação contínua de estresse, eles param de lutar. Olha que coisa interessante. E esse parar de lutar é muito parecido com o que acontece no caso da depressão, quando você vê a apatia da depressão, ou você vê a tristeza da depressão, a falta de energia, né, que a gente chama lá de abulia, o termo técnico para isso, né, que é a falta de energia para fazer. E depressão é uma coisa que dá em animais, mas principalmente em seres humanos, né? Então, assim, nós somos muito suscetíveis, existem fatores que são de condição genética, que aumentam a vulnerabilidade para a depressão, mas o fato mesmo que a gente tenha algum grau de herdabilidade para a depressão, isso não responde sozinho pela depressão. Então, são os fatores emocionais, os fatores comportamentais, o estresse da vida diária, né, a luta frequente, principalmente quando a gente, às vezes, inclusive, está lutando com coisas que são mais difíceis de vencer, né? Não porque não sejam invencíveis, mas porque elas exigem uma carga de energia muito grande do indivíduo. E também as perdas significativas na vida. Todas essas condições aumentam muito. A pandemia exacerbou muito essa condição. Então, assim, pessoas estavam nas relações, nas suas decisões de trabalho, de estudo, de escola, com amigos, tudo isso ficou restrito, né? E, de repente, você viu a diminuição do contato social, a diminuição das questões que envolvem, por exemplo, eu fico pensando numa condição de trabalho aí como a do deputado, né? Que é uma condição que você envolve alto trabalho coletivo, alto trabalho direto envolvido com pessoas, né? E como isso aumenta a vulnerabilidade das pessoas para esse tipo de condição. Então, realmente algo que vem chamando muita atenção, né? Nas clínicas, de uma forma geral, aumentou, e hospitais e unidades de saúde básica, quando a gente pensa, por exemplo, no sistema público, também nos sistemas de atenção à saúde mental, de uma forma geral. Houve um aumento significativo, né, da busca por atendimentos em função do aumento de sintomas de depressão, de ansiedade, que passaram a ficar muito mais frequentes nessa época de pandemia. Já com relação, Alex, eu vou só tirar mais uma dúvida com o professor relacionada ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É algo que não é novo,
mas que a gente tem ouvido falar com muito mais frequência nos últimos, vamos lá, 10 anos, 5 anos, e que agora, em decorrência também da própria pandemia, a gente acabou vendo exacerbar, ou seja, as crianças dentro de casa, sobretudo as crianças, né? E os pais acabaram nessas relações percebendo, vendo, né? No dia a dia, acompanhando isso, inclusive nos adultos também isso acontece. A gente tem algum mapeamento disso? De fato, esse diagnóstico ele é mais recente? A gente tem tido mais incidência? Na verdade, assim, existe um dado bem interessante sobre TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. As pessoas às vezes falam assim: eu tenho transtorno de atenção. Na verdade, o nome completo do transtorno é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É porque nós temos subtipo, hoje nós chamamos de apresentações. Né? O transtorno ele é um transtorno que o primeiro diagnóstico relacionado ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade data do início do século passado. Então, assim, você pode imaginar, isso são mais de 100 anos de diagnóstico, né? Assim, de identificação da doença. O que ocorreu é que, ao longo desse tempo, principalmente no início, ele foi chamado de transtorno hipercinético, as pessoas que tinham muita movimentação, muito agitados, muito inquietos, não é? E que evoluiu em termos de classificações e de estudos ao longo do século passado inteiro, não é? Então, ele foi chamado depois de DDA, de distúrbio do déficit de atenção. Dos anos 70, ele recebeu o nome de disfunção cerebral mínima. Achava-se que toda criança, adolescente, era interessante porque não se tinha estudos que nós chamamos de longitudinais para identificar indivíduos adultos que tivessem TDAH. Né? Mas esse estudo, por exemplo, os estudos que foram feitos dentro da área e continuam sendo realizados, ele é o transtorno do desenvolvimento ou do neurodesenvolvimento mais comum durante toda a infância e adolescência. Nenhum outro transtorno tem a prevalência do TDAH. Os estudos mundiais de prevalência mostram que a taxa de TDAH na população em geral é entre 4% a 5%. E essa taxa ela segue para a vida adulta em torno dos 4% a 4,5%. O que esses dados mostram? Que, de fato, ele é um transtorno do desenvolvimento e ele vai para a vida adulta. Não é? As pessoas falam, acabou na infância. Não, não acaba, não. Ele continua. Porque o TDAH ele é um estudo de combinação, na verdade, ele é uma combinação genética, não é? No sentido de que você tem uma alta herdabilidade. É o transtorno mental com a maior herdabilidade que a gente conhece. Mais de 70% do transtorno é explicado pela herança genética, ou seja, pelo fato de um dos pais ou avô, né, ou avó ter sintomas de TDAH. E esse fator é muito interessante porque ele se espraia, né, ele se estende para outros fatores comportamentais, etc. Mas ele não só é o transtorno com maior nível de prevalência, como também com maior nível de tratamento, ou seja, a gente tem tratamentos adequados para o TDAH. O TDAH ele se apresenta de 3 formas fundamentais. A primeira nós chamamos de predominantemente desatenta, então são aqueles indivíduos que têm maior grau de desatenção, de distração, falta de concentração. A segunda forma é a que a gente chama de predominantemente hiperativa e impulsiva. Então, são indivíduos que têm maior hiperatividade, têm mais agitação, mais inquietação e mais impulsividade. Ou seja, agem de forma não premeditada. Né? Quando a gente fala premeditado, a gente acha que é ruim. Não, premeditado é bom também, né? A gente pensar sobre o que vai fazer. E existe uma forma de apresentação do TDAH que a gente chama de forma combinada. Né? Então, você tem tanto os sintomas da desatenção quanto da hiperatividade. Um fator muito importante é que quem tem TDAH tem mais risco de apresentar depressão. Então, a prevalência, a gente chama de comorbidade, ou seja, quando existe um caso e outro, em torno de 30% dos casos. É uma alta prevalência. Né? Então, você tem TDAH, e a gente pode ter também depressão. Tem um ditado popular, acho que talvez o Alex Lima conheça bem também, que chama-se assim, olha, além da queda do coice. Conhece esse ditado, Alex?
Né? Conheço Que eu bem. aprendi aqui na Bahia. Eu tenho 27 anos morando aqui. Eu sou carioca, mas moro aqui há 27 anos. É além daquela coisa, é uma comorbidade. Ela acontece uma coisa e acontece a outra também. E é muito importante que pessoas que têm TDAH se observem muito em relação a questões de sintomas que nós chamamos de afetivos comportamentais, porque o risco é maior ao longo da vida, em algum momento, de apresentar, por exemplo, um quadro de depressão. Então, isso é uma coisa muito importante e nós temos uma prevalência, como falamos, muito grande na população, muito mais do que a gente imagina. O pessoal ficou muito comum isso, e as pessoas começaram a falar assim, todo mundo tem TDAH. Na verdade, existe muito erro diagnóstico, mas entre os casos que são precisos em termos de diagnóstico, nós temos muita demanda por diagnóstico. Esse é um ponto muito importante. Na verdade, o TDAH ele é subdiagnosticado na população. A gente tem menos pessoas diagnosticadas com TDAH e mais pessoas não diagnosticadas e que deveriam ser diagnosticadas. Isso passa por várias coisas, né? De acesso a serviços de saúde, acesso a serviços de tratamento, são coisas aí para a gente conversar. Vou encerrar o primeiro bloco, chamar o segundo e a gente continua. Vamos voltar com o deputado Alex Lima para falar um pouquinho sobre política pública. Voltamos para o terceiro e último bloco do Alba Debate. Nós discutimos aqui hoje com o professor convidado Neander Abreu e com o deputado Alex Lima. Deputado, a gente não perder tanto tempo, porque tem muita coisa para a gente falar ainda nesse último bloco. Eu queria saber do senhor o seguinte: quando conversou com seus pares, você sentiu que a solidariedade, seus pares não, mas todo o seu ciclo de amizade, isso é algo que me deixa muito curioso e eu acho que preocupa muita gente para falar sobre o assunto, por isso que eu estou trazendo agora. Existe a questão da solidariedade, existe a questão do apoio, como o professor trouxe, o que você pode fazer para ajudar uma pessoa que tem esse diagnóstico, mas existe um sentimento da pena, né, daquele cuidado que ele torna difícil a relação, que quem está passando por aquilo não quer sentir no outro esse sentimento, fica o orgulho, fere, e isso de repente comprometa mais. Como é que você sentiu isso, sente isso no seu dia a dia, lida com isso? Olha, Luiz, a grande decisão de eu fazer essa maneira de anunciar isso, numa entrevista coletiva, primeiro na imprensa, de abrir o debate, já tem algumas entrevistas marcadas nas rádios, evidentemente que gerou, principalmente no meu núcleo familiar, será que você não está se expondo demais? Mas vai lá, isso daqui a pouco passa. E, enfim, é o que está, na verdade, na cultura popular, né? As pessoas aceitam que as outras têm um problema no joelho e procurem um ortopedista, né? Ou que tem um problema no coração e procurem um cardiologista. Mas é um tabu, as doenças psicológicas, elas são tabu. Na verdade, tem muito preconceito, tem muita discriminação. Eu, particularmente, confesso a você que não me preocupa esses possíveis julgamentos, entendeu, Luiz e professor Neander? O que eu estou, na verdade, querendo é, primeiro, ser honesto com aqueles que me apoiaram. Não era justo eu sair pelas portas dos fundos, meio que escondido, e todo mundo se perguntando como é que foi o 8º deputado mais votado da Bahia, dobrou a votação de uma eleição para outra e simplesmente não é candidato. Ficava parecendo que era uma coisa sem importância para mim, o que é uma inverdade, porque se tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida e sou grato a Deus e aos baianos, foi ter tido a oportunidade de ser deputado por 2 mandatos. E gostaria muito de ter condições de saúde para enfrentar e continuar na vida pública, como eu acho, e tenho fé em Deus que um dia Deus irá me permitir de estar com isso controlado para que eu possa voltar novamente às minhas funções, seja com mandato eletivo ou não, porque eu acredito que o ser humano, para fazer política, não precisa de mandato. Mas, evidentemente, Luiz, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, eu tenho encontrado muito apoio dos colegas, mas
ainda muito com aquela questão você sente mesmo que as pessoas não digam, mas com aquela preocupação do coitado, ele está assim, entendeu? E não é essa forma que eu quero ser visto, não é essa forma que eu quero, de alguma forma, desculpe a pretensão, mas servir de exemplo para outras pessoas. O que eu quero é que o nosso exemplo sirva para espalhar, para disseminar conhecimento, para que outras pessoas se encorajem. Eu tenho visto depoimento de pessoas, Luiz, que evidentemente me pedem para aí você ver que está enraizado aí a questão do preconceito. Eu estou aqui para nós, não comente com ninguém, mas eu já tive síndrome do pânico, rapaz, eu já vivi isso em outro momento e tal. As pessoas ainda têm muito preconceito com isso e eu acho que quanto mais a gente alargar esse debate aí, quanto mais a gente contar com apoio aí, agradecer mais uma vez, Luiz, aí a oportunidade de poder estar aprendendo com o professor, pessoas da academia, pessoas profissionais do setor. Quanto mais a gente possa estar trazendo essas experiências, esse debate, a gente vai terminar ajudando outras pessoas, que é hoje o meu objetivo. Se eu perguntar, Alex, qual é o seu objetivo hoje de vida enquanto político, é ajudar de alguma forma. Já anotei aqui algumas coisas que o professor falou que nós podemos transformar em projeto de lei ou indicação. Quero fazer e convidar o professor para a gente fazer uma grande audiência pública, Luiz, aí na Assembleia Legislativa, para a gente tratar disso, trazer o secretário de Educação do Estado para que a gente possa falar isso especificamente também na rede pública, enfim, fazer um debate e amplificar isso aí para que a gente possa ajudar e servir aí de até uma inspiração, vamos dizer assim, para as pessoas que estão ainda com medo, com preconceito, com medo dos julgamentos, essas pessoas possam se encontrar e perceber que essa é apenas uma das doenças, como qualquer outra, que para isso existe tratamento, existe profissionais especializados para isso. Enfim, é a gente estimular o debate para que outras pessoas sintam-se à vontade para buscar ajuda, porque, infelizmente, são doenças graves, são doenças que muitas vezes levam à morte. Professor, existem gatilhos que sejam mais comuns para a gente entender assim como é que acontece a manifestação dos principais, sei lá, indicadores de que uma pessoa tem um TDAH, uma depressão, porque é aquela coisa assim, a pessoa está triste em casa, às vezes aconteceu alguma coisa, aí ela, não, estou deprimido, aquela coisa do diagnóstico que nós estamos falando. Mas existem gatilhos que sejam mais comuns, têm uma frequência maior? E qual a orientação diante de uma carência muito grande? Por exemplo, se você for procurar na rede pública psicólogo, você vai ter uma dificuldade de encontrar, né? Você tem uma demanda grande e dificuldade. Mas o que a gente pode trazer assim como orientação para o cidadão? Você está sentindo o quê, por quê e quem você procura? Muito bem, ótimo. Eu queria só complementar uma coisa, que eu falei da psicofobia, né? E toda vez que a gente reforça a psicofobia, a gente diminui a possibilidade que as pessoas tenham acesso adequado àquilo que precisam. Então, compreender quem tem e está passando por uma dificuldade, por alguma dificuldade. Essas doenças, elas são caracterizadas pelo nome de transtorno. Transtorno foi a falta de um nome melhor que encontraram na tradução, porque em inglês elas chamam disorder, mas você botar desordem aqui no Brasil, esse nome é bagunça, né? São dois sinônimos. Então, o nome transtorno é uma alteração, nós podemos entender assim. E todos nós somos sujeitos a algo, todos nós, né? Talvez uma das pessoas mais sábias que tenha existido na história toda foi Jesus Cristo. Ele falava assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, né? Tenham energia de alguma forma. Quando a gente está passando pela situação, o preconceito é a coisa que menos ajuda, não é? Então, eu acho que é isso que o deputado falou, que é muito importante. Alguém chegou e falou, eu já passei por isso, né? A solidariedade é uma das coisas mais relevantes que a gente tem para enfrentar um momento como esse. Essa é uma das relevâncias de grupos como, por exemplo, a gente tem nos AAs, né, os alcoólicos anônimos, alguém que está sofrendo igual, é capaz de apoiar, né? Então, essa é uma estratégia muito importante. Solidariedade é um dos grandes recursos que a gente tem para ajudar qualquer pessoa que está passando por um transtorno mental.
Então, acho que isso é um ponto muito importante. Quanto à segunda questão que você trouxe, que eu acho que é uma questão muito relevante também, assim, o que pode ser um sinal dessas questões, né, dessas coisas que podem ocorrer? Em relação ao TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é resultado, na verdade, quando eu falei de uma combinação de vários genes, mas ele tem uma manifestação que a gente chama de fenotípica, ou seja, comportamental. É o que o gene produz de comportamento, né? Do que ele ajuda em relação a um determinado comportamento. E há um conjunto de sintomas que são mais observados. Então, por exemplo, dificuldades em terminar tarefas no tempo adequado, uma coisa que a gente chama de procrastinação, né? Então, é uma coisa muito comum. Desatenção durante tarefas, distração com facilidade. Por exemplo, em caso de crianças, às vezes a criança está fazendo uma prova que tem 2 páginas. Ela faz a primeira e esquece a segunda, mas não é porque ela esquece, ela não percebe que tem uma segunda página na prova. Ou às vezes está até fazendo uma questão matemática, por exemplo, lá, ela faz a arma continha, como se diz antigamente, né? Ela arma os fatores da operação matemática. Na hora de executar, ela comete erro, não é por falta de conhecimento, não é por falta de inteligência. Não existe em relação, inclusive, ao TDAH, a gente não tem nada que determine que o nível de inteligência ajude ou prejudique o TDAH. O que nós sabemos, por exemplo, por outro lado, é que, por exemplo, indivíduos que têm o que nós chamamos de deficiência intelectual, aqueles indivíduos que têm muito prejuízo intelectual, de fato, e isso acontece devido a outras doenças, às vezes se confunde com TDAH, e não é TDAH, aquilo que a gente falou no outro bloco da entrevista, né? Então, em relação à hiperatividade, a pessoa tem dificuldade de permanecer mais quieta, ela mexe muito mãos e pés o tempo inteiro, né? Ela é muito impulsiva, age muito por impulso, comete erros por impulso, né? Então, isso são sintomas muito clássicos do transtorno e que acabam prejudicando, inclusive na vida adulta. Por exemplo, a literatura mostra alguns fatores, por exemplo. Eu acho muito interessante, o deputado falou que tomou uma decisão baseada na consulta com a família, inclusive, né? Conversando com a família dele. Família é uma das coisas muito importantes para quem está passando por uma dificuldade, principalmente quando essa família é ativa para apoio. Isso é uma coisa muito importante, ela é ativa para apoio. Porque a gente sabe, por exemplo, que o risco de ter mais dificuldades no trabalho, nas relações familiares, o risco é maior. Então, trata-se de gerenciar essas coisas para que existam menos efeitos danosos para as pessoas, né? Em relação à depressão, a gente deve diferenciar ela do luto normal, né? Às vezes a gente perde alguém na família que é alguém que a gente gosta muito, uma relação afetiva, uma posição no trabalho, um membro da família que falece nesse período, por exemplo, agora da pandemia, quantas pessoas perderam suas vidas, né? Quantas famílias afetadas por essa doença. E a gente tem aí, nesses casos, né, um risco para que a pessoa do luto, que é um processo normal, é normal que a gente se sinta triste quando a gente perde algo significativo, isso comece a roubar de nós a alegria da vida, a energia para o trabalho, a disposição do dia a dia. É muito comum um paciente com depressão, por exemplo, acordar e dizer: meu Deus, outro dia. Quando normalmente a gente fala, né, meu Deus, que boa oportunidade, vou ter um novo dia, não é? Então, existe uma condição, e que não é de desejo da pessoa, não é uma coisa do tipo, eu não quero estar alegre, não tem a ver com isso. Não consigo nesse momento. Então, por isso, é muito importante que os familiares que estão perto consigam e deem apoio, e deem suporte, porque tenho certeza, para quem passa pela situação, e como falei, todos nós estamos vulneráveis, é um dos maiores recursos mais preciosos que a gente tem para lidar com esses sintomas ao longo da vida. Eu quero agradecer, professor, imensamente a sua participação e instruções, né, e conhecimento doado a todos que nos ouvem e acompanham aqui na TV Alba. Deputado Alex, vou deixar aberto aí para suas considerações finais, já agradecendo a sua participação, desejando que isso passe,
que passe da forma que deve passar e que fique as contribuições perenes, né, que todos nós possamos e podemos dar. Eu acredito que essa interseção entre comunicação, academia e política, ela pode trazer muitos bons frutos para os mais diversos segmentos da sociedade. E se a gente vive um momento tão difícil, não só no que se refere a doenças psicológicas, mas economia, sociologia, enfim, esporte, em todos os setores, a ciência, a academia, na verdade, universidades, a política e a comunicação têm papéis fundamentais. E quando elas se juntam, tende a sair coisa muito boa, né? Então, assim, agradeço e deixo aberto aí para suas considerações finais. Luiz, eu que agradeço, agradecer ao professor Neander pela oportunidade de me familiarizar mais. Eu tenho procurado ler um pouco para entender até o que eu estou vivendo e também para transmitir às outras pessoas, né, Luiz? Eu acho que o professor falou uma coisa aí que eu já anotei aqui e que eu vou demandar isso aqui do gabinete ainda hoje. Nós precisamos acabar com essa psicofobia, né? Impressionante, porque falando de maneira muito clara, quando alguém diz que tem algum problema psicológico, você diz logo, fulano é doido, né? Uhum. As pessoas tendem a julgar mesmo. Eu vi de muitas pessoas o risco que tinha dessa exposição, mas, como eu disse, o que eu quero é ajudar. Eu não sou profissional, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas eu quero ajudar outras pessoas, né? E com isso que nós estamos vivendo, ajuda a popularizar isso e acabar com essa psicofobia. Eu, por exemplo, professor, eu entrava no consultório psiquiátrico morrendo de medo de encontrar alguém conhecido, né? Eu ficava rezando para não encontrar uma pessoa no elevador, para não perguntar para onde eu estava indo. E eu acho que a gente precisa normalizar essas coisas, né? Como eu disse, são doenças como qualquer outra, como você vai a qualquer outro tipo de médico, até outro tipo de profissional. Então, Luiz, eu queria agradecer, parabenizar aí você por trazer esse debate, me colocar à disposição para que nós possamos fazer alguma coisa de fato para melhorar a condição de vida dessas pessoas que estão passando por isso, ou que tem pessoas na família passando por isso. E eu não tenho dúvida, concordo com você, que com a comunicação, com a academia, com a ciência, a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. Professor, muito obrigado, viu, novamente pela contribuição. Deixo aberto aqui para que o senhor faça suas considerações. Nos ajudou muito, engrandeceu muito o nosso debate. Eu que agradeço a vocês dois, a você, Luiz Fernando, o deputado Alex Lima, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse debate. Eu acho que esse é um dos caminhos que a gente tem para poder diminuir a psicofobia, né? Aí parabenizar o trabalho da TV Alba, me colocar à disposição também com o deputado, com vocês também da TV Alba, para o que for, né, seja necessário para ajudar, debater, né, trazermos realmente projetos para a sociedade. Eu acho que esse é o caminho que se tem para que tudo isso fique melhor. Eu agradeço muito, agradeço a vocês dois pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. O Alba Debate fica por aqui. Confira e continue assistindo aí a nossa programação na TV Alba e até a próxima. Um abraço.